A onda de violência na Grande Florianópolis. Bandidos trocam tiros com a polícia e na fuga acabam batendo o carro em um ponto de ônibus. 2 passageiras ficaram feridas. De sexta para cá já foram mais de 10 os atentados. A situação coloca a segurança pública em alerta em várias cidades de Santa Catarina. Em Joinville, a polícia resolveu reforçar o policiamento para evitar que as ações criminosas cheguem também à maior cidade do estado. E ainda, depois da crueldade, um final feliz. Conheça os 2 meninos do sul do estado que adotaram a cadelinha vítima de maus tratos. E tem também o futebol. O Figueirense precisa de 5 minutos para virar a partida em cima do Palmeiras pela Série A do Brasileirão. E após a morte do torcedor do Avaí, o que diz a justiça sobre a segurança quando o assunto é futebol catarinense. Mais de um ano, o Ministério Público vem conversando com a federação, com a associação de clubes, com as próprias torcidas organizadas, para firmar um termo de compromisso de ajustamento de conduta. O Band Cidade desta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Boa noite. Mais um possível ataque na capital catarinense. Dessa vez, policiais que atuam na base militar no Parque São Jorge deram início a uma perseguição que terminou com um acidente de trânsito e um menor apreendido. Tudo começou quando bandidos atacaram essa base da PM. Os policiais reagiram e partiram em perseguição atrás do veículo dirigido pelos agressores. Os fugitivos só pararam porque se envolveram em um acidente bem próximo daqui. A polícia não descarta que o episódio tenha relação com a nova onda de ataques a ônibus e prédios. Além dos veículos, as balas atingiram prédios próximos. Os bandidos atropelaram 2 mulheres que esperavam por um ônibus. Com o impacto, o ponto ficou completamente destruído e as vítimas foram socorridas no local. Ambas foram levadas ao Hospital Celso Ramos, uma delas em estado grave. Operações continuam na cidade inteira, mas em especial aqui no Mangue. Nós vamos manter o cerco até capturar o suspeito ou ter a certeza de que ele já não esteja mais aqui. Dentro do carro com placas de Joinville, a polícia encontrou uma arma. Os foragidos continuaram a fuga a pé. O helicóptero Águia deu reforço à operação, que contou com 150 policiais. Um dos envolvidos foi preso ao tentar se esconder no manguezal. Outro bandido continua foragido. Foi identificado como sendo Lucas Santos, menor de idade, 16 anos, e identificou um segundo comparsa que estaria com ele, com o nome de Wesley, os 2 conhecidos marginais ali da região do Horácio. O trânsito ficou congestionado em diversos sentidos e a cena incomum e cinematográfica e o perigo iminente assustaram moradores e quem passava pelo local. A gente achou que fosse um assalto, que o elevado ali tinha caído, pelo barulho, né, que aconteceu. E tinha tanta gente na rua correndo, e gente que corria, e carro parava, e ambulância, e polícia. A gente ficou assustada. Minha mãe tem câncer, ela trouxe ela de manhã, daí eu tava dormindo e esperando ela sair do quimioterapia, né? E daí acordar com isso aí. Desde sexta-feira já foram mais de 10 ataques criminosos, principalmente contra ônibus. Pelo menos 5 veículos foram incendiados na Grande Florianópolis. E os ataques registrados nesse final de semana na Grande Florianópolis deixaram outras regiões em alerta. Em Joinville, a polícia reforçou a segurança. O comunicado oficial para aumentar a atenção foi feito pelo comando da PM no sábado, mas desde sexta-feira a Polícia Militar está em alerta. Rondas foram intensificadas e o serviço de inteligência também monitora a situação. Até agora nenhuma ocorrência que nós registramos, né? Nós ativamos o nosso sistema de informações, a nossa agência de inteligência está trabalhando em campo, né? Desde ontem as nossas viaturas estão fazendo rondas e patrulhamento naquelas áreas que a gente considera como pontos sensíveis, né? Nos bairros que são pontos sensíveis. Os ônibus têm circulado normalmente no município, sem a necessidade de escolta. A polícia também tem visitado postos para reforçar a proibição da venda de combustíveis armazenados em garrafas PET e tonéis. A intensificação de rondas e a atenção a possíveis ataques vão permanecer por tempo indeterminado.
E a seguir, fim das buscas. Corpo da menina de 15 anos é encontrado no norte do estado. Ela estava desaparecida há uma semana. E ainda depois das agressões que repercutiram na internet, cadelinha é adotada em Tubarão. O agressor já prestou depoimento. Um ano depois de um crime chocar a região norte catarinense, outro com características semelhantes foi registrado, dessa vez em Guaramirim. A vítima, uma adolescente de 15 anos. O corpo foi encontrado no barranco desse terreno com uma construção abandonada. O local fica um pouco afastado da BR-280 e é rodeado pelo matagal. Moradores da região sentiram um cheiro muito forte ao passar em frente e acionaram a polícia militar e os bombeiros no fim da manhã de domingo. A gente recebeu um comunicado da Polícia Militar que havia um corpo numa localidade aqui, bairro Caixa d'Água. Posteriormente, cerca de 30 minutos após, a gente foi comunicado que precisávamos prestar um auxílio lá, junto ao IGP, porque o corpo se encontrava em estado de decomposição e onde a gente fez uso dos nossos equipamentos autônomos, de respiração. Caso contrário, não tinha condições de prestar um atendimento com segurança, Ao lado do corpo havia alguns pertences que foram reconhecidos por parentes de Claudiane Sala Belarmino, de 15 anos. A jovem estava desaparecida desde a última segunda-feira. A garota saiu de casa para ir até a escola onde estudava no centro de Guaramirim, mas não chegou a completar o trajeto. O sepultamento foi realizado hoje, mas a família não quis comentar o caso. A Polícia Civil investiga o caso e aguarda o resultado do exame feito pelo ML, que vai apontar a causa da morte. A perícia também deve revelar se a adolescente sofreu algum tipo de abuso. O caso é semelhante ao da jovem Vitória Schir, morta em setembro do ano passado. O corpo da adolescente, que na época tinha 16 anos, foi encontrado em um terreno baldio na zona norte de Joinville. O autor confesso do crime, Carlos Alberto de Andrade, foi preso 2 meses depois e condenado à pena máxima de 42 anos por estupro e latrocínio. Final feliz. A cachorra que foi agredida na pista de skate de Tubarão já foi resgatada. O caso teve grande repercussão na internet e comoveu 2 amigos que adotaram o animal. As imagens que foram postadas na internet mostram um adolescente agredindo o animal com uma muleta na pista de skate do centro de Tubarão. A cachorra tenta escapar, mas não consegue. Enquanto isso, outros jovens que presenciam a cena riem da situação. O que começou como um drama agora teve um final feliz. Depois das agressões e de toda a repercussão do caso, a cadela que sofreu maus tratos na pista de skate em Tubarão agora tem um novo lar, graças à ação de 2 amigos. Meg foi encontrada na madrugada desta segunda-feira pelos amigos Éricles e Vinícius. Os adolescentes relataram que ela estava assustada e com muito medo. Mas depois de um pouco de atenção, comida e cuidados, a cachorrinha se rendeu aos carinhos dos novos donos. Primeiramente a gente ficou meio surpreso, porque, como eu disse, ela encontrou a gente. Então, na hora a gente foi uma reação meio espantosa. Pô, massa, não sei o que lá, o que nós vamos fazer? A gente parou na grade de casa que tinha um cachorro. A gente chegou próximo, botou o cachorro pra dentro, tirou da chuva, deu comida e água. Parecido com o cachorro do vídeo. Daí a gente olhou, botou a foto, botou o vídeo, comparou e a gente viu que era o cachorro, porque tanto estava machucado, assustado e exausto. As investigações do caso continuam. O agressor de Meg prestou depoimento nesta tarde e irá se apresentar na Promotoria da Infância e da Juventude. O adolescente está bastante abalado, os familiares também, inclusive o familiar chorou em depoimento. Ele disse que a intenção que ele tinha era somente retirar, que não tinha intenção de maltratar o cachorro, que está arrependido do ato, e que inclusive tem um cachorro e que gosta muito de animais. Hoje, Meg posou para fotos e não desgrudou um segundo dos donos. Eu fico um pouco na casa dele, um pouco na minha casa, mas a gente vai tentar fazer o melhor para ela. A gente já deu um nome para ela, Meg. E a seguir, no clássico de Santa Catarina pela Série A, empate entre Chapecoense e Criciúma. E ainda 3 gols em 5 minutos. O Figueirense, que perdia para o Palmeiras, vira o jogo e sobe ainda mais na tabela.
Futebol, no clássico catarinense da Série A neste fim de semana, empate entre Chapecoense e Criciúma na Arena Condá. E no Orlando Scarpelli, uma virada histórica do Figueirense contra o Palmeiras. 3 gols em 5 minutos. Debaixo de muita chuva, o Palmeiras ficou com mais posse de bola e foi dominando o jogo. O gol do time paulista foi de Cristaldo, que chutou de esquerda no canto. No segundo tempo, o Valdívia teve a chance de aumentar, mas ao invés de chutar, preferiu tocar para o lado. Não teve sorte, a zaga do Figueirense evitou o gol. Faltando poucos minutos para o fim da partida, veio a reação do Alvinegro. E com 2 jogadores que acabavam de entrar. 31 minutos, cruzamento na área, Cleiton de cabeça, 1-1. 32, Cleiton de novo, desta vez chutando de primeira, 2-1. 36 minutos, Marcão de cabeça, depois de mais um cruzamento preciso. Delírio da torcida no Scarpelli. O Figueirense, com 32 pontos, subiu para a 10ª posição. Nós produzimos muito pouco no primeiro tempo, né? Não tivemos bem na parte ofensiva, não tivemos bem na parte do meio campo, não conseguimos encaixar. E aí, a partir do momento que a gente muda um pouco e coloca o Marcão, e eu poderia até ter saído nesse sistema, até porque a gente já jogou nesse sistema também, mas a gente tem que ter um pouquinho de coerência. Porque a gente fez um jogo espetacular contra o Corinthians e eu queria manter o quadrado, né, para não ficar mudando toda hora. Na Arena Condá, clássico catarinense. E a Chapecoense abriu o placar. Leandro pega uma sobra da defesa e chuta de primeira, sem chance para o goleiro. A resposta do Criciúma veio com Souza, que aproveitou o cruzamento da linha de fundo para fazer de cabeça. E ficou assim, com o Tigre na zona do rebaixamento. Dentro de casa. E é um erro porque nós poderíamos ter a chance de respirar um pouquinho mais. Então nós estamos pagando por isso e provavelmente as rodadas futuras não vão ser fáceis, nós vamos ter que correr atrás do prejuízo. Não gostei do resultado, gostei do envolvimento, da produtividade. Foi um jogo muito equilibrado no primeiro tempo, mas está de parabéns essa equipe pelo envolvimento que teve, pela doação. Gostei porque a gente vai valorizar muito esse ponto, porque a gente está ainda vivo na competição. E pela Série B, derrota do Joinville no Rio de Janeiro e mais uma vitória do Avaí na ressacada. Veja como foi. Antes do início da partida, uma homenagem a João Grá, o jovem torcedor do Avaí assassinado com uma pedrada na BR-101. Jogadores das duas equipes deram as mãos e fizeram um círculo como forma de protesto contra a violência. Com a bola rolando, o Leão da Ilha pressionou desde o início e teve algumas chances não aproveitadas. Mas Anderson Lopes, depois de alguns dribles desconcertantes, sofreu pênalti. Marquinhos foi lá e abriu o placar 1-0. No segundo, Júlio César chutou. A bola foi rebatida pelo zagueiro, mas por azar bateu no goleiro e acabou lá, no fundo das redes. Sorte do Avaí, 2-0. O time da ressacada é o segundo colocado com 49 pontos. Eu acho que os jogos serão realmente muito complicados daqui para frente e vai valer mais o resultado do que o espetáculo. Eu acho que você vai ter que brigar por pontos e mesmo que seja às vezes jogos sofridos, né? Eu acho que o que vai valer é o resultado final. No Rio de Janeiro, Daxon chutou, a bola bateu no chão e enganou o goleiro do Joinville. 1-0 Vasco da Gama. O time carioca aumentou com Tales, que cabeceou forte a meia altura e definiu o placar. O Jack perdeu 2 posições, agora é o terceiro na tabela com 47 pontos. E a seguir, a ampliação nova unidade de pronto atendimento em Hervaldo Oeste vai ajudar a diminuir as filas em hospitais da região. E ainda mau tempo, a Serra Catarinense ainda contabiliza os prejuízos causados pela forte chuva que atingiu a região. Na Serra Catarinense, a tarde foi para calcular os prejuízos. Com a chuva forte que caiu durante a madrugada, muitas famílias tiveram que deixar suas casas. A chuva que caiu nesta madrugada tomou conta de muitas casas em Lages. Cerca de 30 famílias foram atingidas. Nesta residência, a água chegou a quase 1 metro, o suficiente para que seu José perdesse quase tudo que tinha dentro de casa. 90% foi perdido tudo. O que tanto foi perdido? Foi perdido guarda-roupa, colchão, máquina de lavar, sem chance, não tem aproveitamento nada. A chuva forte, que começou às 4 horas da manhã, pegou muita gente de surpresa. Quando nós vimos que a água começou a subir na rua,
Aí começamos a levantar as coisas, tirar os móveis, o que realmente pega a água, né? Nos locais onde a água baixou, moradores aproveitavam para limpar o lodo que ficou. Hoje à tarde, a Defesa Civil e a Secretaria do Meio Ambiente entregaram kits limpezas e colchões às famílias atingidas. Para as famílias fazer aí toda a higienização e poder voltar às suas residências sem perigo de contaminação. Já no interior do município, as estradas ficaram bloqueadas em vários pontos por causa do acúmulo de barro. A situação está trazendo prejuízos à agricultura, que não consegue escoar a produção. Produtores de leite que precisam tirar a produção da propriedade não conseguem devido à estrada. Assim, também o pessoal que produz hortaliças não consegue retirar essa hortaliça da propriedade devido a problemas na estrada. A previsão é de mais chuva para a noite desta segunda-feira aqui na região. Por isso, a Defesa Civil vai continuar monitorando os locais de risco até que o tempo melhore. E a terça-feira segue instável, com céu encoberto e chuva em todas as regiões. A chance de temporal com granizo próximo à divisa com o Rio Grande do Sul. A temperatura mínima fica em 14 graus na Serra e a máxima em 25 no oeste, sul e litoral norte do estado. No Planalto Norte, mínima de 14 e máxima de 22 graus. No Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, a máxima chega aos 24 graus. E vai ser inaugurada hoje à noite uma nova unidade de pronto atendimento em Herval do Oeste. O espaço vai ajudar a desafogar o movimento no Hospital Santa Terezinha de Uaçaba. O Hospital Universitário Santa Terezinha recebe pacientes de 60 municípios, uma população que gira em torno de 700 mil habitantes. A unidade sofre com a alta demanda. São aproximadamente 5 mil atendimentos mensais. As maiores dificuldades estão na emergência. A direção afirma que a melhoria com o novo pronto atendimento vai ser gradativa. Com a abertura desta unidade, vai se aperfeiçoando o sistema de rede de urgência e emergência e vai permitir que o hospital possa desafogar um pouco as suas instalações e os seus equipamentos para se direcionar exatamente naquilo que é a sua função, ou seja, tratar pacientes com risco de morte. E de forma rápida, sem esperar e com condições de proficiência para salvar vidas. Construída em Herval do Oeste, a estrutura da UPA conta com consultórios, sala de raio-x, de coleta de exames e leitos de observação e estabilização dos pacientes. O funcionamento, 24 horas, vai ser 7 dias por semana. Pode ser aquele paciente que depois da hora está com febre, depois do horário do expediente, que não pode ir numa unidade básica. As crises hipertensivas nós vamos conseguir estabilizar aqui e temos tentado estabelecer um forte vínculo com as unidades básicas de saúde, porque esse paciente ele continua sendo daquela unidade básica de saúde. A unidade estava sendo construída desde 2011. Os atendimentos iniciam nesta terça-feira, a partir das 7 horas da manhã. Voltamos a falar de futebol. Aconteceu hoje em Balneário Camboriú uma reunião entre a Federação Catarinense de Futebol, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Ministério Público e representantes dos clubes de futebol de Santa Catarina. O assunto colocado em pauta foi segurança dentro dos estádios. O encontro faz parte da agenda anual da Federação e serve para indicar como devem ser feitas as vistorias nos estádios de futebol e qual o prazo para a entrega dos documentos. O planejamento é feito para o Campeonato Catarinense de 2015, que começa em fevereiro. Para que o estádio esteja seguro, primeiramente ele tem que ter um projeto preventivo contra incêndio aprovado junto ao Corpo de Bombeiros. E esse projeto, dependendo do estádio, do tamanho, da capacidade do estádio, é que vai dizer quais são as medidas de segurança que ele tem que ter, ou seja, quais o sistema de segurança que devem ter. Trabalhar a ideia de um novo laudo que nós estamos expedindo, vamos tentar já marcar as datas de vistoria para podermos cumprir o prazo que o Ministério Público estabeleceu com os clubes em 2013, que é de até 65 dias antes do início da competição. Alguns procedimentos que ainda não são obrigatórios já podem ser implementados pelos clubes a partir da próxima temporada. Uma das indicações é a implantação de central de videomonitoramento para estádios com capacidade para mais de 10 mil pessoas. Treinamento de orientadores para ajudar os visitantes em momentos de pânico. E a criação de um plano para situações adversas, como, por exemplo, na falta de energia elétrica. Com essa reunião, os clubes já vão ficar sabendo o que tem
que melhorar nos seus estádios e trabalhar a partir de agora, e não deixar para cima da hora como tem feito ultimamente. Para o advogado do Avaí, a segurança em volta dos estádios e após os jogos é um assunto que ainda precisa ser discutido. A ideia é trabalhar com a prevenção para evitar outros casos de violência, como a morte de João Grá na semana passada. O torcedor foi inclusive homenageado na ressacada no último sábado. E o futebol, ele é dentro das 4 linhas. Cara, tem 3 resultados. Não tem como você ganhar todas as partidas. Não tem. Agora, o que não pode é pessoas infiltrarem dentro de um clube de futebol, como torcedores, dizem torcedores, né? Mas na verdade são assassinos, e achar que vão resolver o problema do seu clube ou de alguma outra situação. A promotora de justiça Grécia Malheiros garante que um termo de ajuste de conduta entre as torcidas organizadas de Santa Catarina deve ser assinado em breve. O documento vai representar um importante passo na prevenção de atos de violência dentro e fora dos estádios. Mas pelo menos vai estar estabelecidas algumas punições mais rígidas, como a exclusão daquele torcedor da torcida e a proibição de frequentar estádios de futebol, e ali vão estar reguladas todas essas situações que permitirão a fiscalização efetiva desses torcedores. E antes de encerrarmos, uma olhadinha no trânsito da capital. Aí você acompanha imagens ao vivo das pontes Colombo Salles e Pedro Ivo Campos. Movimento relativamente tranquilo para este horário, inclusive para quem sai da ilha de Santa Catarina. Agora em Florianópolis, 24 graus. E vem aí o Jornal da Band. Uma ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã.